pois hoje eu vou falar-vos contactados com Deus por meio da oração. Por meio da oração. Aguarde quando eu estiver falando a matéria. Vamos cantar 155 do cantor cristão, Em Jesus Amigo Temos. Vamos cantar? Ele fala tudo a Deus em oração, tudo. Diz o hino. Vamos cantar 2 estrofes apenas. Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Abra sua Bíblia no livro do 2 Reis, capítulo 6. Então, e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Que o Senhor queira nos abençoar, a sua palavra lida aos nossos corações. Amém. Senhor, simplesmente eu quero ser um vaso de bênção em tuas mãos nesta manhã. Eu quero ser um microfone na boca do Senhor. Que o Senhor fale através do teu servo a todos nós nesta manhã. E que haja ao final um saldo positivo, uma retomada de decisões em nossas vidas. Fale-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Contactados com Deus, através da oração. Se nós crentes descobríssemos o valor, o efeito, os resultados da oração, toda a igreja, pastor, estaria orando. Toda a igreja estaria orando.
E não meia dúzia, um pouco mais daqui às segundas-feiras. Eu tenho vindo todas as segundas-feiras orar. E Deus tem nos abençoado. Mas se fosse toda a igreja, ou pelo menos uns 250 membros da igreja, ninguém seguraria esta igreja. O povo ao redor viriam cultuar conosco, em ver a agitação evangélica, cristã e espiritual desta igreja. Eu quero ver esta igreja, quero conhecer esta igreja. É muita gente nesta igreja. E as conversões, todos os domingos. Quem deseja que isso aconteça na igreja, levante as mãos aí, deixa eu ver. Quem deseja? Galeria também, deixa eu ver. Os pastores não dariam conta de tanta gente que aqui chegaria. Muito bem, nesta manhã eu vou usar 3 pensamentos. O primeiro é provação de recursos. Segundo, retenção do mal. Retenção do mal. Terceiro, conversão da rota. Era uma direção, mudou de direção. Da Síria, que era a direção, para Samaria. Para onde foram? Tudo que um homem só, Eliseu orou. Só um homem. Israel vivia um dos momentos mais críticos, difíceis de sua história nesta época. E tinha que haver alguém para defender a nação eleita por Deus. Foi nesse momento exato que o profeta Eliseu, homem de Deus, orou e as coisas impressionantes aconteceram. Que nem aqueles que estavam com ele, principalmente o moço, acreditava. É verdade que a Bíblia está dizendo. Eliseu significa Deus é salvação. Deus é salvação. Vou brincar com minha esposa agora. Ela descobriu isso. Dona Diva, fala bem alto. O que significa o meu nome, Osmar? Fale bem alto. Esqueceu? Hã? Dos deuses, o que? Dos deuses? Se lembrar depois você fala. Eu nem sabia. Ele era filho de Safate, de Abel Meolá. Primeiro pensamento, provisão de recursos. Como nós precisamos de recursos em todas as áreas, na vertical e na horizontal. Eu tenho uma mensagem pregada: Deus opera quando o homem coopera, ou as duas coordenadas da vida. Se eu estou mal na vertical com Deus, eu vou mal na minha horizontal. Se eu estou bem com Deus na minha vertical, eu estou bem na minha horizontal. Não falta emprego, não falta dinheiro, não falta saúde, não falta amizade, não falta amor na família, não falta nada. Porque Deus está no controle. Versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nunca vi, já possuí alguns cavalos, nunca vi cavalo de fogo, nunca vi. Ao redor de Eliseu, no monte, lá em cima. Operando Deus, quem termina?
operando Deus? A palavra do Senhor sempre ela é real, ela é verdadeira, ela é uma bênção para todos nós, meus amados irmãos. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. É verdade, não vai tomar emprestado de ninguém, nem vamos emprestar. Segundo pensamento aqui, Deus quer nos mostrar suas possibilidades. Há muitos que estão vendo só coisas negativas. Tudo é negativo, tudo bem? Mais ou menos. Como é que vai? Vou indo. Ah, bem, tudo bem, graças a Deus. Vai tudo funcionando. Tem sempre pessoas negativas na vida do dia a dia. Derrotas, fracassos, montanhas gigantes, doenças. Há pessoas que são especialistas em ver problemas e se esquecem do poder de Deus. Só vê problemas. É em casa, é com a família, é com o marido, é com os filhos, é com os vizinhos, é com a igreja. Não vê nada positivo. Quando Eliseu orou, Deus enviou cavalos e carros de fogo. Creio que Deus ainda hoje pode fazer o mesmo. Basta que o busquemos, que oremos com fé, que Ele pode todas as coisas. Quando você ora a Deus, sozinho ou em conjunto, os recursos chegam e os problemas, tchau, não quero ver vocês mais, são resolvidos conforme a sua vontade. O segundo pensamento da mensagem nesta noite, nesta manhã, contactados com Deus e através da oração, detenção do mal. Verso 18 diz assim, quero crer que está no data show, podem ler vocês junto comigo. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ninguém nasceu cego até aquele momento. Naquele instante, todo mundo ficou cego. Até as crianças. Todo mundo ficou cego. É verdade. Vou contar uma experiência que eu vivenciei presentemente. A maior convenção do Brasil é a Fluminense. Sabia, pastor? É a maior convenção do Brasil. E ela estava reunida em Macaé. E eu estava presente. Já ajudava o pastor Fanini como pastor auxiliar. E a convenção terminava com uma grande cruzada no estádio de Macaé. Não havia cobertura. Um temporal enorme estava acontecendo. Ou ia acontecer. Trovões, relâmpagos e o povo chegando no estádio. Fanini me chamou, Ximenes, vamos orar? Vamos? Fomos para trás do palanque, nos ajoelhamos e oramos. Não me esqueça a oração que eu fiz. Não me esqueço. E os trovões e os relâmpagos riscando os céus. Em volta de Macaé, estava chegando a chuva, pertinho do estádio. Cantamos, o coral cantou, umas 2 horas de programação, nem um pingo de chuva caiu naquele dia. Digo amém. Nem um pingo. Houve o apelo, eu ajudei a aconselhar muita gente, muitas decisões. Foi terminar a convenção, todos nós fomos para casa debaixo de chuva. Deus segurou a chuva
durante aquela programação final da convenção, com o pastor Fanini pregando. Ó Deus bendito! Como ele responde de imediato, como respondeu a Daniel. Já estou mandando a resposta para você, Daniel. E naquele dia, Deus respondeu desta forma maravilhosa. Em seguida, o homem de Deus, Eliseu, orou, e os olhos dos soldados ficaram cegos, os soldados da Síria, que ia perseguir o profeta e mais alguns que estavam com ele. É verdade, em Sodoma, os anjos de Deus, a casa de Ló, feriram com cegueira os homens maus. Gênesis 19, 10 a 11. Desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta e não acharam. Todos ficaram cegos. Ninguém entrou na casa do servo do Senhor. Ninguém. Deus paralisou o braço do rei Jeroboão quando este atacou o profeta do Senhor. 1 Reis 13:4 diz assim: Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estava estendida contra o homem de Deus secou e não pôde recolher, ficou esticada, sequinha, na mesma hora quando o servo de Deus orou. Quando a mulher que sofria de hemorragia tocou apenas nas vestes de Jesus Cristo, ficou totalmente curada. Marcos 5, 28 a 29. As rodas dos carros do exército de Faraó emperraram, pararam de rodar no meio do mar, e todos morreram afogados. Êxodo 14, 25. Quando Eliseu orou a Deus, os inimigos ficaram cegos. Quando oramos ao Senhor, o mal não progride sobre a sorte do justo. Salmo 125, 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Terceiro pensamento da mensagem nesta manhã para o pastor que está pregando. Eu estou pregando para mim mesmo nesta manhã. A conversão da rota. Se era para a frente, virou para a retaguarda. Verso 20 diz assim: tendo eles chegado a Samaria, que não era a cidade deles, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Deus dá cegueira, e Deus abre a cegueira. Ele tem esse poder de fazer essas coisas em nossas vidas. Sim, é verdade. Deus mudou a rota do exército. Em Provérbios, Salomão fala, 21:1, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina para lá e para cá. Amã preparou uma forca para tirar a vida de Mardoqueu. Vocês sabem da história. Naquela noite que antecedeu a execução, o rei perdeu o sono e a situação se inverteu. Amã foi enforcado nela, ele mesmo foi enforcado. Pedro, quando estava preso, a igreja orava por ele em Jerusalém, e seria morto no dia seguinte. Mas naquela noite o Senhor o libertou. Atos 12, 5 a 11.
na sua vida as coisas podem ser mudadas também em seus negócios. Como vai a sua vida comercial? Vai bem? Na época em que estamos vivendo, vai bem? Eu vi essa semana alguém elogiando: vendi mais durante a pandemia do que antes. Uma comerciante e um comerciante. Eu pensei, devem ser evangélicos. Tudo indica. Só agradeci a Deus. Tive tanto por cento a mais do que anos atrás. Sim, é verdade. Ezequias, em 36, 24, 27, ele diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observareis. Tudo se faz novo quando o Espírito Santo de Deus entra em nossa vida. Aconteceu uma ocasião que até hoje não me esqueço. No meu primeiro casamento com Dona Nízia, que está nos céus, mãe das minhas 4 filhas, meu colega em São Paulo, Erasmo de Carvalho, me convidou a passar a lua de mel em São Paulo. E era a Convenção Batista Brasileira em São Paulo. Aproveitei as duas coisas e foram realizadas. Terminada a convenção, vim para Barra Mansa, para minha casa. Eu fui o primeiro morador na casa. Tudo novinho, todo feliz, a casa mobiliada já, tudo pronto. Às 11, às 23h30, para 24 horas, um barulho estrondoso ao lado da minha casa, em frente à minha casa, digo. Gritos grandes, altos. Eu abri a janela e vi o movimento do meu quarto. Falei com a minha esposa: fique aqui que eu vou no meu gabinete orar. E orei uns 3 ou 4 minutos só de joelhos, e orei. Sabe o que era? Uma macumba forte de ricos, a maioria do Rio de Janeiro. E o dono da casa era rico também. Eu conheci. Ele tinha 2 farmácias, uma em Barra Mansa e outra em Volta Redonda, e 2 postos de gasolina. Ele era rico. Morava numa casa de 3 andares. 3 andares. E o barulho era grande, invocando o santo, o dono do centro da macumba. E na mesma hora que eu comecei a orar, silenciou tudo. Porque eu perguntei a Deus isso: Senhor, se isso lhe pertence, que continue. Mas se não lhe pertence, pare agora, em nome de Jesus. Amém. Voltei para a cama. Na mesma hora, tudo cessou, pastor. Tudo acabou. Nenhum barulho. Só ouvia barulho dos carros virando a chave, ligando os carros e indo embora. Um por um. Até que acabou. No dia seguinte, meu primeiro café na casa, quem é que chega? A dona do seu Geraldo, esposa dele, que era o casal que tinha recebido pessoas do Rio para Macumba naquela noite. E antes do café, ela dizia assim: pastor Ximenes, o que o senhor fez esta noite por nós, que fizemos de tudo para o bichinho descer, o santo descer e não desceu. Gritamos, fizemos barulho, batemos na mesa, batemos e nada. E eu fui levando a fogo lento. Não, eu não fiz nada. Não, pastor, o senhor fez. O senhor fez sim. Por que quem foi a mim, não foi aos outros vizinhos? Por que só a mim? Falou. Aí eu falei: Dona Maria, pare com isso agora, que não é de Deus. Que eu perguntei a Deus, e Ele me respondeu na hora, e na hora vocês pararam.
Isso aí aconteceu? Esse casal começou a frequentar a igreja primeiro de Barra Mansa, principalmente à noite, ele e ela. Mudei de igreja, Deus me chamou para a primeira do Retiro, Volta Redonda. O casal ia de Barra Mansa ao Retiro assistir aos cultos. Aí pastor Fanini me convidou para pastorear com eles, pastor auxiliar. Eu não sei o que se deu do casal, mas tornaram-se meus amigos, amigos do peito. Eles comiam na minha casa e eu comi na casa deles. E os 2 filhos dele, um casal, me amavam também. Meus amados, Deus responde na hora a oração. Mas é preciso que você tenha vida positiva para ter acesso ao trono da graça de Deus. Quanta coisa aconteceu nesses quase 57 anos de ministério. 5 de junho agora, 57 anos de ministério. Deus tem feito no meu ministério. Se eu começar a contar o dia inteiro, não dá para contar tudo. É um caso um atrás do outro no ministério pastoral. Deus é muito bondoso, muito mesmo bondoso. Quando Eliseu orou a Deus, este mudou a rota do exército sírio, e mudou mesmo. Quando oramos, as coisas mudam e Deus entra em ação. Segundo Samuel 22, 33, tem outra versão. Deus é a minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. A outra versão. Quantos já leram a Bíblia toda de capa a capa? Aqui, levanta a mão. Quantos já leram? Oi, só isso? Meu Deus, o que houve? Eu estou errado, não? Não vou contar não, hein? Eu acho que eu li pouco. Preciso ler mais. Terminei mês passado 39 vezes, de capa a capa, a Bíblia. 39 vezes. A maneira de Deus abençoar na sua vida de contato é a oração e a leitura da palavra. Eu quero ver amanhã o triplo de pessoas orando conosco amanhã. Eu venho amanhã de novo. O triplo de pessoas orando e trazendo os seus problemas. E olha, pastor, quando eu pastoreava melhor, eu fazia 2 vigílias no ano. 2 irmãos foi falar, você lembra? Ali em Santa Mônica, Guarapari. Uma no primeiro semestre e outra no segundo. A média era grande. Era 80% da membresia da igreja presente. Das 22 às 6 da manhã. Nem as crianças dormiam. E apareciam muitas crianças. E sabe o que acontecia? Você começando a orar ao Senhor agora, vai receber muitos milagres. E esses milagres são contados nas vigílias de oração, dando testemunho. É 2 por vez que eu chamo. E cada coisa que eu ouço de pessoas que alcançaram vitórias orando ao Senhor, irmãos, é um método de Jesus Cristo, é o método dos apóstolos de Jesus Cristo. Oravam horas e horas. Às vezes a gente ora 5 minutos por dia e só e acabou e pronto. Você ora agradecendo a Deus, orando? Eu termino contando a experiência de um pastor famoso, grande evangelista, mas um poderoso mensageiro na pregação. Quantas conversões, tipo Billy Graham. Conheço Billy Graham ao vivo, almoçamos juntos, andamos juntos, na cruzada no Rio de Janeiro, em Maracanã.
mas não é Billy Graham, não. Um irmão da igreja pensou assim: esse pastor deve ser um homem profundamente de oração. Do jeito que ele prega, do jeito, a inspiração que ele passa para a gente, deve ser um homem que vive de oração, mais de oração do que outra coisa. Eu vou seguir esse pastor. Ele estava no hotel, e uma das noites, sem que o pastor visse, ele foi atrás do pastor, para ver o comportamento do pastor. Com certeza, ele vai chegar no hotel, vai tirar o terno, vai vestir o pijama, vai ajoelhar e passar horas e horas orando ao Senhor. Ideia dele, do curioso. Qual foi a surpresa? O pastor chegou, acendeu a luz, tirou o terno, colocou o pijama e disse: boa noite, Jesus, amanhã nos veremos de novo. E dormiu. Boa noite, Jesus, amanhã nos veremos de novo. No dia seguinte, o candidato procurou para o pastor: estou decepcionado com o senhor. Por que, meu filho? Por quê? Porque do jeito que o senhor prega, do jeito que o senhor passa a vida positiva, é um homem totalmente de oração. E daí, meu filho? O senhor chegou no hotel ontem, tirou o terno, vestiu o pijama e disse: boa noite, Jesus, amanhã nos veremos. E daí, meu filho? Já passamos o dia inteiro juntos, eu e ele e eu, juntos o dia inteiro. Para que mais? E o moço, ó, calou-se. É verdade, irmãos. Como é que é a sua vida de oração? Hoje à noite a mensagem é diferente, mas vou focar esse item também aqui hoje à noite. Eu não sou o pastor da igreja, o pastor com muito prazer está ali me ouvindo. Eu sou simplesmente um membro da igreja, mas eu quero ver esta igreja superlotada, culto presencial, não preciso usar mais máscara, está liberada a máscara pelo governo. Não precisa mais, pastor, está liberada. Eu quero ver essa igreja chegando junto, trazendo visitantes para que se convertam ao Senhor. É assim que Deus abençoa a igreja, contactados com Deus, ou conectados com Deus, orando, lendo a palavra, cultuando presencialmente. Que diferença enorme é cultuar presencialmente e pela internet. Que dê o calor, o aperto de mão, o abraço. Deus te abençoe, o tapinha no ombro. Cadê? Onde está? Não tem como. E na igreja pode-se fazer isso. Ninguém vai embora sem passar pelo pastor ou um pelos outros, apertando a mão. Tem uma irmã aí, cadê ela que sacode minha mão? Cadê? Está aí? Que sacode minha mão? Ah, lá atrás. E eu já faço isso. É assim que Deus abençoa a Igreja Batista de Guaraiúns e qualquer outra igreja. Eu quero ver, pastor, essa igreja, não sei como vamos fazer, vamos conversar sobre isso, uma vigília de oração, toda a igreja é presente, e cada um narrando, aquele que tem a história para contar, cada um narrando. Deus muda a nossa vida e a nossa situação, concluindo, quando oramos, declarando a nossa total dependência e necessidade dEle.